Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso terceiro vídeo desta quinta-feira, como sempre, recheadaço aí de informações. Antes de eu começar a trazer essas informações, peço para você deixar o dedo no like, que me ajuda bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. E ó, eu tenho um recadinho super importante para poder passar para vocês antes. Confere aí. Futebol Team Game é um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Você pode, enfim, sentir como é ser gestor de um clube de futebol. Jogar campeonatos online, criar o seu time, desenvolver o seu estádio, contratar jogadores, personalizá-los e treinar os seus atletas. Abra pacotes com itens, faça upgrades e venha ser o grande campeão. Registre-se no link na descrição e ganhe 200 pontos de energia como bônus. Futebol Team Game é o grande jogo no momento. Venha conferir. E aí, galera, ouviram o recadinho da Futebol Team Game? O jogo é 100% gratuito, vale muito a pena. Abriram um servidor novo agora nos Estados Unidos. Você pode estar criando seu time, vai lá, se cadastra, usa aí o nosso link, você já ganha 200 pontos de energia para poder jogar. O jogo é maravilhoso, eu super recomendo para vocês. Bom, galera, a situação é a seguinte. Vamos começar o nosso vídeo trazendo algumas informações a respeito aí de mercadão da bola. Primeiro, vamos comentar a situação de goleiro. Tem uma galera me cobrando, Dieguinho, goleiro. Quando eu tenho informação, eu trago para vocês. Quando eu não tenho, eu não trago. Ou quando muitas das vezes a informação não é muito precisa, vocês sabem que eu seguro junto as pontas e no momento mais à frente eu trago para vocês. Pois bem, desde o princípio está muito claro que o alvo número 1 do Vasco para a meta chama-se Kehler. O Vasco fez uma primeira proposta, o Internacional recusou e o Vasco, segundo apurou os companheiros do canal Atenção Vascaínos, reforçou essa proposta. O Inter tá a cavaleiro, tá observando a situação, vendo o que faz, se traz mais um goleiro, aceita a proposta pelo Kehler ou não. A proposta do Vasco realmente é muito boa e o Vasco deu uma caprichadinha, botou mais um pouquinho a mais lá para tentar trazer o goleiro. Paulo Brax foi quem renovou o contrato do goleiro, tem uma boa relação, confia muito nele. E eu vou trazer para vocês aqui um negocinho que pode parecer besteira, mas eu tenho certeza que não é. Vou trazer para vocês, está passando na tela aí, um comentário do Zé Gabriel, volante do Vasco, que ele colocou aí uma cruzinha, né, que é aquele estourinho que a gente usa como cruz de Malta, um trenzinho, né, que seria o trem-bala do Vasco, e 3 olhinhos, ou seja, o Zé Gabriel, na publicação do Kehler, que diz: período de treinos concluído com êxito, vamos forte para 2023, um bracinho forte, e colocou ali uma bandeirinha em vermelho e branco que simboliza as cores do Internacional de Porto Alegre. O Zé Gabriel com certeza já está ciente da negociação entre Vasco da Gama e o Inter e tá botando uma pilha ali, meteu ali um trenzinho, uma cruzinha de Malta e 3 olhinhos. Lembrando que o Zé Gabriel veio do Inter para o Vasco, naquela troca entre Bruno Gomes e Zé Gabriel. Ambos atuaram junto no Internacional. Kehler, cria da base do Internacional, Zé Gabriel, cria da base do Corinthians, inclusive ele e meu primo jogaram juntos nos juniores do Corinthians. Da base do Corinthians ele foi terminar o sub-20 dele no Inter e foi lançado lá aos profissionais. Para um jogador profissional tá botando pilha, é sinal de que de fato as coisas já estão acontecendo. Não estou dizendo que o Kehler vai acertar com o Vasco, mas o Zé Gabriel tá botando uma pilha ali, porque ele tá sabendo que existe a negociação, tá bom? Então, sobre goleiro, essa é a informação que eu tenho para trazer para vocês, tá? O Vasco tá empurrando um pouquinho mais com a barriga, porque quer tentar resolver a situação do Kehler. Se realmente o negócio não andar, aí vai se cair para outros nomes, tá bom? Agora eu queria trazer para vocês aqui uma informação importante sobre a venda do Andrei Santos. O Pedrosa cravou 20, né? O Zé tinha batido 12,5 e o GE falou que poderia chegar a 40 milhões de euros, mas em momento algum citou o valor fixo e nem o variável. Fabrício Romano, um dos principais jornalistas do mercado de transferências internacional, cravou que é pouco mais de 20 milhões de euros. Então acredito eu, né, juntando a peça de tabuleiro,
que se tiver alguma variável deve ser 20 milhões de euro fixo e batendo mais algumas metas, isso pode chegar um pouquinho mais. Aí entra o que o GE falou de variáveis, que pode chegar a 40, eu acho que não chega a 40, 40 é o valor da multa, e já bate com a do Fabrício Romano e também com a do Lucas Pedrosa. E aí juntando aquela situação de que havia um acordo entre as partes de, vou renovar, me dá 30%, na primeira proposta grande de um clube europeu e o Andrei querendo ir, tem que liberar. Esse acordo eu não renovo. Então, 20 milhões de euros para um volante que ainda não jogou a primeira divisão. Acho que está muito bem pago. Poderia sim acontecer o seguinte: o Vasco manter o Andrei mais um ano, ele arrebentar esse ano, aí eu acho que o Andrei valeria mais. Arrebentando no Sul-Americano, indo bem no Vasco nesse ano, mas isso não aconteceu. Por outro lado, o jogador teria que se sujeitar a passar isso, porque o Andrei pode se machucar, ele pode ter um segundo temporada ruim. Vou dar um exemplo: Thales Magno surge como um furacão no Vasco. Primeiro ano deles em 2019 é excelente. Muitas pessoas dizem, pô, o Thales joga muito mais que o Vinícius e tal, porque foi logo no ano seguinte. Primeiro veio a situação do Paulinho e do Vinícius Júnior e veio o Thales logo depois. E no outro ano a temporada do Thales foi ruim. O Thales não teve um ano de 2020 bom. Teve a fratura do pé, depois teve aquela questãozinha do joelho também, né? A torcida tava xingando ele. E aí, quando o Alexandre Pássaro consegue vender ele pelo valor que vendeu, eu digo, porra, vendeu bem pra caramba, porque a gente tava querendo matar ele aqui já. Muita gente já tava trocando o Thales mágico pelo Thales trágico. Então a gente não sabe como é que seria esse segundo ano do Andrei. É o sim, ele poderia arrebentar, porque ele tem bola pra caramba, num time melhor, primeira divisão. Em tese, na lógica, é o Andrei jogar mais. Na lógica era ele jogar ainda melhor, mas poderiam acontecer esses senões aí e ele dá uma desvalorizada, e dependendo da proposta até financeiramente maior, poderia ser para um clube que o Andrei não queria jogar. Ficou nítido que o Andrei não queria ir, por exemplo, para o Newcastle, que é um clube hoje que tem muita grana, mas não é uma das principais equipes nem da Inglaterra, que dirá no futebol europeu de uma maneira geral. Beleza? E agora eu gostaria de dividir com vocês uma informação apurada pelo companheiro Lucas Pedrosa no que tange aí o zagueiro que é do Atlético do Paraná, mas jogou esse Campeonato Brasileiro emprestado pelo América Mineiro. Trata-se do zagueiro Luan Patrick. Ele tem 1,90 m, 20 anos de idade, base do Atlético Paranaense, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. O Atlético quer fazer grana, quer fazer dinheiro com o jogador, recebeu duas propostas, uma do Vasco e uma do Bahia. E o Atlético aceitou as duas propostas e deixou na mão dos representantes do jogador. Eu já aceitei a proposta, agora vocês escolhem se vai para o Vasco ou se vai para o Bahia. Mas qualquer uma da escolha do jogador e do staff, o Atlético do Paraná já deu o ok, tá bom? Então é um zagueiro que pode pintar no Vasco, é um zagueiro pensando já em futuro, tá bom? Então é uma possibilidade de acontecer. Agora, sobre Campeonato Carioca e direito de transmissão, eu tenho uma informação aqui para trazer para vocês importante, tá? Informação que saiu hoje na parte da tarde lá no Fogão Net, né, que é um site tipo o nosso Net Vasco que cobre diariamente o Botafogo. A notícia foi dada de primeira pelo Notícias da TV e aí o fórum Fogão Net replicou, que é a seguinte: o SBT pode ser a rede de televisão que vai comprar os direitos de transmissão do Vasco e do Botafogo. Antes de eu trazer detalhe disso aqui, só um parênteses, tá? A própria lei já canta a letra da pedra, que é lei do mandante. Para você poder transmitir os jogos, basta você ter acordo com o mandante, não necessariamente com o visitante. Então, estou só ratificando a informação que eu dei aqui. A Band poderá transmitir 5 jogos do Vasco. Por quê? Porque o Vasco, nesses 5 jogos, joga como visitante, tá? Então, como ela tem acordo com o mandante, ela pode passar esses jogos. Inclusive o clássico com o Flamengo e com o Fluminense, teriam mais 3 jogos contra pequenos. Não olhei o regulamento do Campeonato Carioca desse ano, mas pode acontecer, de verdade, eu não olhei, isso já aconteceu em edições passadas, que é o seguinte: o pequeno, o estádio dele não tem condições
de liberação para poder jogar lá. E às vezes mesmo o mando de campo sendo do Boa Vista, mas joga em São Januário, joga no Maracanã, joga no Engenhão. Isso aconteceu algumas vezes. Inclusive o Flamengo, salvo me engano, em 2020 foi campeão carioca jogando todos os jogos do campeonato, da primeira à última rodada no Maracanã. Todos os jogos contra os pequenos e, obviamente, os clássicos contra as equipes grandes. As outras equipes jogaram lá em Bacaxá, jogaram lá em Madureira, mas o Flamengo só jogou no Maracanã. Coisas aí que o futebol carioca favorece o nosso rival. Mas vamos lá, informação aí lá do Notícias da TV que saiu no Fogão Net. Se liga aí. Fora do acordo com a FERJ e com a Brax pelos direitos coletivos de transmissão do Campeonato Carioca, o Botafogo mantém conversas com o SBT para exibir as partidas com mando de campo seu no estadual de 23, informa o site Notícias da TV. Assim como a Record, o SBT também tinha interesse em transmitir o Cariocão, mas a proposta da Band acabou sendo melhor e foi vencida. Agora, a emissora de Silvio Santos mantém contatos com o Botafogo para mostrar os jogos com mando de campo alvinegro com base na lei do mandante. Só um parêntese, eles citam mais o Botafogo aqui porque é um fórum do Botafogo, tá? Um site ali que dá notícias do Botafogo igual o Net Vasco, mas isso que eu tô falando é que replica seu Vasco também, tá bom? Vocês vão ouvir muito Botafogo aqui, mas já entenderam aí, beleza? O Botafogo terá mando de campo em apenas um clássico na primeira fase, que é o jogo contra o Flamengo, pela 9ª rodada. O Glorioso atuará como visitante nos jogos contra Vasco, que também não assinou contrato com a FERJ Fluminense, e Fluminense que topou acordo coletivo e será mostrado pela Band. O SBT também tem boa relação com o Botafogo e exibiu no início do mês o amistoso entre o Botafogo e Crystal Palace, que é uma outra equipe que pertence hoje ao John Textor. Teve um amistoso na semana passada ou retrasado, o jogo até foi 0-0, o goleiro do Botafogo pegou uma penalidade. Em Londres, que fechou oficialmente a temporada alvinegra. A emissora de Silvio Santos vai exibir também no ano que vem a Copa Sul-Americana, que terá a participação do Glorioso. Aí aqui embaixo vem a lista dos jogos do Botafogo. Então há um interesse do SBT se aproximar do Botafogo, porque eles vão transmitir o campeonato da Sul-Americana e o Botafogo estará disputando. E no Campeonato Carioca, né, Vasco e Botafogo não assinaram o acordo com a Brax Sport, que vendeu os direitos de transmissão por 3 anos, 50 milhões de reais, Flamengo recebendo 20, o Fluminense 14 e os outros pequenos, todos eles recebendo 2 milhões, a soma dá 50, tá bom? Então, é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Então, logo eu tenho mais informações. Eu chego amanhã no vídeo aí, provavelmente entre 11h30 e meio-dia. Deve ficar no meio do caminho ali, umas 11h45, 11h50. Mas por esse horário aí, nós vamos vir com a nossa primeira edição, beleza? E ó, baixa aí, cara, é de graça, Futebol Team Game. É o grande jogo do momento aí, um fantasy game muito bacana. Você pode montar seu time, contratar jogadores. Você que tá metendo Paulo Brax aí, ó. Vai lá, meu parceiro. Cria teu time. Seja você o Paulo Brax aí, beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E amanhã eu volto. Valeu!